tudo certo. Eu tenho tentado assim fazer alguns lembretes assim das coisas que eu venho aprendendo, né, de filosofia e psicanálise e tentando assim ter um certo rigor, né, mesmo que eu falando do meu jeito e de como eu entendo, transmitindo alguns pensamentos de gente importante, né, que eu não tiro as coisas da minha cabeça. O último vídeo eu falei sobre, assim, por que que a gente pensa o que a gente pensa. Não tem uma disciplina que estude muito isso, talvez a que mais chega perto é a psicanálise mesmo, que tenta explicar mais humildemente, observar os pensamentos das pessoas e a repercussão disso, né? O que que faz uma pessoa pensar do jeito que pensa e toda essa dificuldade de comunicação, né? A gente concorda com algumas pessoas, discorda de outras, e cada um tem uma espécie de, parece que uma lógica própria, assim, né? Uma lógica singular, que é parecida, a gente consegue se entender conversando, né? Mas as opiniões são diversas, assim, né? E o que que faz uma coisa ser opinião ou ser verdade, né? A gente está imerso assim, né, a toda essa diversidade assim de saberes assim, né? Então a filosofia é amor ao saber, né? Filosofia, né? Então filo de afinidade ao conhecimento, né? Por que que se pensa o que se pensa e se sabe o que se sabe, se aquilo é verdade ou não é verdade. E então, eu só vou dar uma contribuiçãozinha, assim, de uma coisa que eu estou lendo agora. Já faz tempo que eu estou envolvido, mas ela vem retornando, assim, daí eu tirei para me dedicar um pouco mais, que é sobre o René Descartes, né? Falam que o se lê, se escreve Descartes, né? Mas ele é um francês e se fala René Descartes. Não bem com essa pronúncia, né? Mas vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Que é o cara que falou a frase célebre dele, que, nossa, tem livros e teses e uma porção de coisas só sobre essa frase, que é penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, em latim, né? Pode ser também traduzido por penso, logo sou, né? Então, se eu sou aquilo que eu penso. Então é essa história aí que vem me atormentando, assim, que eu tenho aprendido, né? E tenho gostado de transmitir, assim, mal e porcamente, mas é o que eu estou conseguindo fazer por enquanto. Essas nuances, assim, eu ia dizer esses ensinamentos, mas eu não, aí que tá, não quero ficar nessa coisa de doutrina, né? Ah, o que eu digo é isso, né? Então essa é a verdade, porque tem muita coisa aí nessa história aí, né? A filosofia ela é feita de construção e desconstrução, né? Vem um autor e desmantela a ideia do outro e os dois parece que continuam certos, assim. Depende o ângulo que a gente observa. E o que o Descartes fez foi tentar entender o que é a criação, né? O que é Deus, tentar de uma forma racional entender essa questão do divino, assim. Tem gente que diz que ele não conseguiu até hoje, né? Até porque realmente eu acho que é uma obra uma tarefa meio pesada essa, né? De tentar determinar logicamente essa existência de Deus, né? Só que com esse movimento que ele fez, o mais famoso, não sei se é a mais famosa, mas uma das mais famosas é o discurso do método. Porque para tentar achar racionalmente, assim, determinar o rigor, né, da existência de Deus, ele criou um método, que é o método científico, que é o que a gente hoje usa como metodologia para descobrir as coisas. Então tu tenta restringir o campo epistêmico, né, o campo das possibilidades de significado daquela coisa, né? Ou então tu vai deduzindo uma coisa de outra coisa, que é a lógica, né? Assim, claro que já existia antes de Descartes isso, né?
Um dos grandes lógicos foi Aristóteles, que é mais antigo, né? Mas o Descartes ele foi capaz de deixar isso mais didático, né? Então, das coisas assim, tem três máximas, assim, de várias, né? Mas que se ressalta, assim, que ele diz que a gente, primeiro, a certeza que a gente tem é que a gente pode duvidar de qualquer coisa, né? Qualquer opinião, qualquer manifestação, qualquer tentativa de explicação, ela é passível de ser refutada, né? Então pode-se duvidar de tudo. A nossa mente é capaz de pensar qualquer coisa, né? Isso a gente sabe. O que no passado não era tão claro porque existia, antes de Descartes, esse que foi o divisor de águas, o imperativo da divindade, né? Quem determinava o que era, o que não era, o que existia no mundo, era a palavra de Deus, né? E os sacerdotes eram os representantes desse Deus na Terra, né? Sacerdotes, papas, reis e toda essa figura de autoridade que a gente tem até hoje, né? E a lógica é a capacidade da pessoa ser convincente, né? Que, que faz a sua opinião, ou a sua verdade se manter em pé, né? É isso que os influenciadores fazem, né? Então, por algum motivo a gente se identifica com aquilo que está sendo dito. Vários motivos. E é um assunto vasto. Mas voltando ao Descartes, então, ele dizia isso, que a gente pode duvidar de tudo. A única coisa que é garantido é que a gente duvidando, a gente pensando, a gente existe, né? Então, a única certeza da nossa existência é que realmente a gente pensa, né? Porque ele criou essa coisa da consciência, né? O pensamento é porque a gente tem consciência daquilo que a gente está pensando, né? Se a gente não lembrasse ou não tivesse essa capacidade intelectual, a gente não teria consciência das coisas, né? Depois a psicanálise vai inverter isso aí, né? Vai demonstrar que tem uma parte que a gente pensa, só que é inconsciente, a gente não sabe que a gente pensa. E que isso afeta os nossos sentimentos, as nossas decisões e tudo mais. Mas também é outro assunto, deixemos para outro dia. A outra coisa que é a base da ciência, assim, de uma forma que parece simples, mas é extremamente sofisticada, que é que a gente tem que partir de algo dado, né? Quando tem dúvida de tudo, tudo pode ser qualquer coisa, a gente tem que partir de alguma coisa, não tendo garantia nenhuma que aquilo é verdade ou não, e a gente não sossegar enquanto examinar essa sentença, essa verdade, essa possibilidade, e enquanto a gente tiver dúvida, a gente não vai desistir de seguir esse caminho, né? Ele diz que é melhor a gente estar errado e seguir sempre na mesma direção. Ele diz assim, tipo, a gente está numa floresta, é melhor a gente seguir uma direção, se a gente está perdido, mesmo não sabendo se aquela direção está certa. Porque o mais fácil da gente não chegar a lugar nenhum é não criar esse critério, né? De definir um sentido, uma direção. Isso aí é a ciência pura, né? A ciência, ela se erigiu, ela se desenvolveu baseado nisso. Tanto que hoje a gente tem a forma de... A nossa crença hoje, claro que tem a divindade, né? Mas mesmo quem acredita em uma força superior, né? Variam as religiões, mas essa certeza de que o que a ciência diz é passível de ser verdade, todo mundo tem, né? O grande referencial para a gente acreditar nas coisas é o referencial científico hoje. E tem crítica, isso claro que é assim que as coisas funcionam, né? A gente vai descobrindo e inventando coisas novas a partir da ciência, né? E quem definiu isso foi essa coisa de determinar um caminho e seguir aquele caminho até que aquele caminho realmente tenha que ser desconsiderado, né?
Então essa é uma outra assim, máxima do Descartes. E a última é um pouquinho mais complicado, mas vou tentar me fazer entender, porque baseado nisso é que depois várias teorias foram sendo criadas, né? Que é a de que a melhor forma da gente realmente determinar se alguma coisa é verdade é representando ela com um rigor matemático, né? Então, ele fala da aritmética, né? Então, a gente transformar aquela ideia através de um signo, ele chama, né? De um representante palpável, de preferência numérico, que, baseado em fórmulas matemáticas ou geométricas, alguma ciência exata, a gente tem a condição de representar aquele pensamento de forma irredutível, assim, né? Ou irrefutável. E então um signo, um representante daquela coisa, só que de forma palpável, de forma calculável, seria a melhor forma da gente chegar em determinadas verdades. E a partir daí, é meio ruim de entender isso, mas a partir daí se configura essa metodologia lógica, né? Claro que a lógica sempre teve, né? Enquanto a fala vem da lógica, né? Para a gente se entender, tem que ser falado algo lógico, senão não se entende, não se comunica, né? Mas a partir dessa metodologia de tentar restringir, purificar um argumento de forma lógica, ele seria uma forma é como se aquilo fosse pleno de verdade, né? Então, utilizar a equação lógica, né? Utilizar a razão, né? Lembrando que razão vem de divisão, né? Razão é um sinônimo de divisão, né? Então, a razão é a gente fazer a razão de alguma coisa, fazer o resultado de alguma coisa baseado numa fórmula matemática. E então a gente aprendeu a falar e usar a lógica com esse rigor. Então, o que Descartes fez foi tirar um pouco dessa contaminação das metafísicas, né? Respeitando sempre essa coisa da religião, né? Eu sempre falo isso, mas para a gente poder avançar nessa questão de o que é, o que não é, e criar argumentos lógicos e tentar se entender e entender melhor o mundo, a gente acaba caindo num terreno que é preciso deixar a crença de lado, né? É preciso entrar nessa forma lógica e que foi o que Descartes nos legou, assim, né? De aperfeiçoamento do que é a lógica. Então tá, era Ilson por hoje. Vamos tentar deixar mais lógico isso, à medida que eu vou conseguindo. Então tá bem, beijos.